Eu estava refletindo justamente já um tempo atrás sobre a experiência de Jesus na família. E aí a gente vai descobrir na Bíblia Sagrada que Jesus, ele gostava de visitar as famílias. Se você ler o Novo Testamento, você vai perceber que existe 12 lares que têm a presença de Jesus. Então são 12 lares, 12 casas que Jesus visita. E isso mostra para a gente que Jesus, ele gosta de estar em família, estar em comunhão. E eu tenho certeza que por ter um ministério de 3 anos, muito mais do que 12 casas foram visitadas por Jesus. E isso foi um privilégio, porque o ministério terreno de Jesus foi curto, intenso, mas os evangelhos relatam para a gente pelo menos 12 experiências em que Jesus estava no lar, numa casa. Essa família aqui que nós lemos é uma das famílias mais queridas de Jesus, porque o próprio texto vai dizer que eles eram amigos de Jesus, né? Então nós vemos aqui uma experiência muito familiar. Jesus está passando com seus discípulos e então a gente vê aqui que a própria Marta então recebe Jesus em sua casa. E é interessante a gente falar sobre essa experiência aqui, porque a gente vive momentos muito desafiadores no que tange a ambiente familiar, né? Com o João aqui, junto com a Jéssica, relatou muito bem, porque a gente tem uma certa narrativa muito pessimista em relação à família, muito pessimista em relação a casamento, e muitas vezes por uma cultura que desencoraja a família, relacionamento, que desencoraja, por exemplo, casamento, relacionamento conjugal, e essas narrativas elas estão aí. Haja vista, a gente percebe que há um certo, embora as pessoas elas estão aí se juntando de alguma forma, a gente vê o número de casamentos diminuindo por conta de uma cultura. Então essa cultura, ela muitas vezes ela não ajuda a questão do ambiente familiar. E esse texto mostra para nós aqui o valor de Jesus dentro da família, dentro do lar, dentro de uma casa, e numa espécie aqui de a gente ter o olhar do que está acontecendo aqui, porque Lucas, ele quer narrar justamente o enredo dessa visita. Ele quer narrar para a gente o que se passou aqui nesse momento, nessa visita, como que se desenvolveu, justamente para nós olharmos, justamente para a gente compreender aqui as participações aqui. E é importante a gente notar dessa forma, porque quando a gente olha esse texto, a gente vai perceber que nós conseguimos extrair desse texto lições que a gente pode trazer para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa relação conjugal. São princípios e lições que Lucas deixa para a gente estampado aqui no texto e que pode então contribuir para a tua casa, para a tua família, para o teu lar. Eu acho bonito o texto sagrado mostrar na Bíblia a menção somente dos 3 irmãos. Não menciona nenhum dos pais, não menciona a configuração familiar mais profunda, simplesmente relata que Jesus amava essa família dos 3 irmãos. Eu acredito, porque o amor de Deus ele é sempre inclusivo, e a gente percebe que Jesus não faz distinção de família para família, de configuração de famílias para configuração de família, mas que Jesus, ele gosta de estar em família, estar no lar, estar comungando. E eu gostaria aqui de, em alguns minutos, trazer algumas lições que a gente percebeu, que a gente entende aqui nessa programação aqui familiar de Jesus com esses irmãos, e que a gente pode colocar como prática, como lições, para que a gente aplique dentro da nossa vida familiar. Amém? Então, a primeira lição, eu gostaria de convidá-los a ler o verso de número 40, quando o texto vai dizer: Marta, porém, estava ocupada com os seus muito afazeres. E no verso de número 42, o texto vai dizer: apenas uma coisa é necessária. O texto é interessante, porque ele vai mostrar para nós aqui no verso de número 38, é que quem recebe Jesus em casa é a própria Marta. Mas no verso de número 40, a gente vai perceber que Marta, ela está bastante atribulada, ocupada com os seus muito afazeres. Então a gente percebe aqui o estado de ânimo de Marta, e a primeira lição que a gente vai perceber no texto é justamente a necessidade da gente
priorizar o essencial. Olha que coisa importante, eles estão tendo a oportunidade de receber Jesus, e nessa oportunidade singular de receber Jesus, Marta está totalmente ocupada, atarefada, ansiosa, e aqui a gente vai perceber que no desenrolar do texto, Jesus nos ensina que a gente precisa priorizar aquilo que é o essencial. E o que é o essencial, irmãos? Aquilo que é indispensável. Essencial é aquilo que é fundamental para a nossa vida. A gente vai perceber que Jesus está fazendo ela se atentar àquilo que é a simplicidade da vida, aquilo que a gente tem que colocar como coisa simples de viver, coisa simples do nosso lar. Jesus está querendo conduzir a Marta aqui a não olhar as resoluções da vida simplesmente pela complexidade, mas olhar e tentar fazer a vida e as coisas a partir da sua simplicidade. E a gente vai perceber muitas vezes isso na nossa família. Às vezes, por exemplo, fazer um almoço, ou receber uma visita, ou fazer algum programa, algum planejamento familiar, se torna tão complexo que cansa. E a gente percebe que é um pouco aqui do estilo de Marta, e Jesus está orientando aqui para que ela priorizasse aquilo que é essencial. Quando a gente fala sobre isso, a gente vai lembrar que a vida prazerosa dos nossos dias, porque eu sempre falo que a nossa vida, na medida do possível, ela é muito mais confortável do que no passado, porque no passado, quando eu ouço as histórias dos mais antigos, os familiares da minha sogra e tantos outros amigos mais familiares que vieram de uma geração anterior, e eles contam os grandes desafios, e a gente percebe que de alguma forma a nossa vida ela é cercada de um pouco mais aqui de conforto em relação ao acesso a alguma coisa. E aí é interessante porque quando a gente é cercado de muito conforto, de alguma forma a gente confunde o supérfluo com o essencial, e a gente fica buscando, se preocupando, se inquietando com aquilo que é supérfluo, aquilo que muitas vezes não vai agregar, aquilo que muitas vezes não vai mudar nada. E é o conselho de Jesus aqui para essa mulher, que é a primeira lição para nós: priorize aquilo que é essencial. Basicamente o que Jesus está dizendo é: procure viver a vida de uma forma em que você procure priorizar o essencial da sua vida e não seja atrapassado, traspassado por dores e sofrimento em busca daquilo que é o supérfluo. Boa parte do nosso mal-estar, boa parte das angústias familiares, boa parte da convivência bastante penosa dentro dos lares, é que na busca do supérfluo sacrificou-se a paz, sacrificou a harmonia, sacrificou a comunhão. E a primeira lição para a gente, para você, para nós, para todos nós: priorize o que é essencial na tua vida. Segunda lição que a gente vai aprender nesse texto é que a gente vai ver aqui no verso de número 39, o verso de número 40, e aqui nós destacamos a segunda lição desse texto, quando no verso 39 vai dizer que Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia. E a gente vai ver no verso de número 40, então, que Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. E aqui é interessante, irmãos, por quê? Porque a segunda lição aqui que a gente vê num ambiente familiar, de importância aqui para nós, é a necessidade de haver um equilíbrio entre a ação e a contemplação. Entre a ação e a contemplação. E as duas irmãs, elas vão personificar na vida delas justamente isso. Quando a gente vê o contraste entre Maria, que se encontra aqui sentada aos pés de Jesus e ouvindo, é o mesmo ambiente. Mas a gente vê por outro lado Marta, que está totalmente ocupada com seus muitos afazeres. E aqui a questão não é fazer uma máxima de excludente, porque a gente sempre tem a maior dificuldade que a gente pender para os extremos, porque ou a gente pende para inclinar a vida num ativismo desenfreado, irreflexível e sem noção, ou a gente pende por uma apatia, por uma contemplação, que a gente se desconecta e se desengaja da vida do cotidiano. E o que a gente percebe aqui nesse texto, nessa família aqui, é a importância da gente equilibrar essas duas coisas, ou seja, aqui as duas dimensões importantes para haver na nossa família, as duas dimensões importantes de equilíbrio para haver dentro do nosso lar.
Tenho certeza que se a gente fizer aqui uma espécie de uma autorreflexão na nossa dinâmica familiar, porque cada um tem a sua, qual o ponto que a gente precisa ser mais ativo? Qual o ponto em que carece um pouco mais de engajamento, de atividade, de ação intencional da vida? Qual o ponto que de nós falta essa parte mais da gente agarrar a vida, da gente se engajar com os compromissos, com o comprometimento da nossa vida, do andamento da nossa história? Mas também quando a gente olha para essa dimensão, a gente percebe qual parte de nós que muitas vezes carece da gente tentar se desconectar um pouco e agir de uma forma mais contemplativa, de uma parte mais reflexiva e assim encontrar o bem-estar. E aqui a gente aprende nessa segunda lição que essas duas coisas elas são importantes para que a gente possa implementar ou olhar para dentro da nossa vida familiar. Uma parte importante que a gente vê no texto aqui é justamente o cultivo da gratidão. E Maria, ela vai mostrar justamente isso, porque ela tem uma perspectiva de gratidão. Ela tem uma perspectiva de apreciar. E essa perspectiva de Maria, de ter aqui o olhar no que é grato, de apreciar, de contemplar a vida, a experiência, é algo tão importante porque isso traz bem-estar na nossa vida. Você já percebeu que muitas vezes, influenciado pela nossa cultura, a mídia e a cultura, a narrativa do mercado, ela se sustenta na lógica de que você não tem aquilo que você precisa? Então a gente todos os dias é angustiado por uma narrativa de que você não é feliz porque você não tem. Você não tem o iPhone 16, você não tem o carro A, você não tem a casa B, você não tem a roupa da tal marca, você não tem determinada camiseta, você não usa determinado tênis. E a gente vai faltando a nossa vida numa experiência de falta. E isso torna a nossa vida sem cor, sem brilho, sem alegria. E Maria mostra muito mais para a gente, de que a gente precisa focar na gratidão, de que a gente precisa olhar naquilo que a gente já tem, que a gente precisa olhar naquilo que a gente naquilo que a gente faz de bem-estar na nossa vida, e isso muda toda a nossa forma de viver. Ela está despretensiosamente lançada aos pés de Jesus, e para isso o mundo dela fez todo sentido. É por isso talvez que Filipenses 4, verso de número 4, vai dizer: irmãos, finalmente, depois de tudo, de ensinar tudo a vocês, eu quero dizer uma coisa: tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que é de boa amável, de boa fama, tudo que for de boa fama, nisto ocupai o pensamento de vocês. Nessa manhã, nessa noite, então, aquilo que a gente aprende como uma segunda lição é que eu preciso dosar na minha ambiente familiar o equilíbrio entre a ação intencional da vida, em que eu me engajo na minha vida, mas também dosar com a gratidão, gozar com a perspectiva de contemplar e perceber como Deus tem sido maravilhoso conosco. É claro que a vida nossa, ela é uma vida que ela está pautada muito na velocidade. E a agitação e a velocidade, principalmente da cidade grande, tirou da gente a capacidade de apreciar. Por exemplo, e você pode fazer isso nessa semana, tente apreciar, por exemplo, um momento de café da manhã. Tente colocar um café com leite, um café, a forma como você toma, e experimentar o gosto desse alimento. Tente, ao tomar ou fazer a sua refeição, perceber o gosto e o privilégio de estar se alimentando. Tente, por exemplo, acordar de manhã e olhar para fora e ver o céu, ver o sol, ver a chuva, ver a vida, contemplar. Tente perceber e sentir a sua vida, a sua existência, a sua respiração. Se você fizer todas essas coisas, todo o teu funcionamento muda, porque a gente passa a entender e achar bem-estar na vida. Terceira lição, a gente já caminha para adiantar, está aqui no verso de número 39, quando a gente vai perceber a expressão: Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia. Eu acho bonito aqui esse posicionamento da Maria, porque justamente ela destaca para nós uma terceira lição importante na nossa família, que se chama envolvimento familiar. Ela não perdeu a oportunidade,
ela se envolveu no enredo da experiência que a sua casa, o seu lar estava tendo, e ela se envolveu totalmente naquela experiência. Isso é importante aqui, irmãos, porque Maria está totalmente engajada com Jesus, mostrando a importância de participar plenamente daquilo que está acontecendo na sua casa. Nós temos muitas coisas boas na nossa vida, mas um dos grandes desafios é que a gente pode não estar totalmente num lugar. E aqui é interessante que isso acontece facilmente com a gente está corpo presente no ambiente, mas a tua mente, por exemplo, agora pode estar inquieta, como você vai trabalhar amanhã, a tua mente está totalmente inquieta, como você vai pagar uma conta amanhã, como você vai resolver o problema lá na escola, e a gente pode estar e não estar aqui, porque a gente não está pleno, a gente não está inteiro. E aqui a gente vai perceber nessa lição desse envolvimento familiar, mostrando que Maria está totalmente envolvida na sua casa e naquela experiência de Jesus com eles. E quando a gente fala sobre isso, a gente não fala somente desse envolvimento familiar na perspectiva, olha, Jesus está aqui, mas este envolvimento do que está acontecendo no lar, na casa, na família, e está presente e intencional no que está ocorrendo. Existe uma técnica chamada Mindfulness, que é uma técnica que eles ensinam a gente a concentrar-se no momento presente. Na verdade, nada ensina a gente a tentar nos capacitar a fazer com que a nossa mente, com o nosso coração esteja aonde o nosso corpo está. Porque facilmente, é muito provável que a gente esteja de corpo, mas a nossa alma ela vai embora. E aqui é interessante, porque existem algumas coisas que podem contribuir para isso. E a primeira é que a gente pode se envolver em práticas de envolvimento familiar. A gente pode fortalecer os laços familiares, propiciando algum tipo de atividade em que envolva todos nós. Porque muitas vezes está assim, enquanto um está saindo, o outro está entrando, o outro quando está terminando de jantar, o outro está tomando café da manhã, enquanto um está conectado no andar de cima, o outro está conectado no andar de baixo, e a gente não tem um envolvimento familiar. Então, prática de envolvimento familiar, ele é importante para fortalecer os laços. De vez em quando a gente usa esses recursos lá em casa, por exemplo, jogar um Uno, jogar um dominó, fazer alguma atividade, alguma interação. Na minha época era stop, não sei se tem outro nome, mas enfim, a gente senta para tentar fortalecer, para tentar fazer alguma coisa, mas justamente para tentar fortalecer o laço. E aí a gente vai fazendo com que isso se torne um ambiente de fortalecimento e a gente se envolver com a nossa família. E aqui é interessante, irmãos, porque conexões. A gente pode ter ritual de conexão, né, de oferecer alguma coisa, a gente pode oferecer apoio emocional, a gente pode, por exemplo, cultivar a conexão familiar. Sabe por quê? A grama cresce que o caminho que não é percorrido. Sabe por que a gente perde a conexão familiar? Porque o caminho de endereçamento ao outro não é percorrido, a gente não faz mais isso, e a gente perde o caminho dos próprios habitantes do nosso lar. E essa terceira lição que ela é muito propícia para nós, que mostra aqui a importância de nós se envolvermos na nossa família. Isso é um chamado para a gente aqui compartilhar responsabilidade. Isso aqui é um chamado para a gente ter responsabilidade afetiva, porque a pessoa que está deitada do teu lado, ou sentada do teu lado, ou comendo contigo na mesa, ela é importante para você e você precisa ter envolvimento afetivo nisso. A gente precisa se envolver com a nossa família. Eu acho muitas vezes um lapso que acontece, muitas vezes no marido, na esposa, um lapso que acontece nos filhos, nos avós, e a gente precisa se envolver. Terceira lição nessa noite para você: se envolva mais com a tua casa, com a tua família, com o teu lar, se envolva mais com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus netos, se envolva mais com o seu lar. Quarta lição, verso número 41, e a gente vai notar aqui que Jesus diz assim: respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta e muito ansiosa. E a quarta lição aqui nos diz respeito a nós, que fala sobre a resolução de conflito,
e fala sobre o gerenciamento de estresse. E aqui a gente fica mais confortável, né, irmãos? Mais cômodo. Porque apesar de ter uma família com a presença de Jesus, não faltou nesse momento ali o estresse, não faltou nesse momento o conflito, mostrando para eles, para nós, que a nossa família é normal, viu? Ter conflito, ter estresse. E mesmo Jesus estando ali, não deu nem para esperar. Olha, eles poderiam pelo menos ter combinado: deixa Jesus ir embora, você vai ver comigo, deixa Jesus ir embora e a gente vai acertar as contas aqui. Mas não deu nem tempo, as coisas já aconteceram e está instaurado aqui, justamente aqui, a questão do conflito. Porque conflito faz parte da família, conflito faz parte do lar, ou seja, a relação familiar, o convívio familiar, eles geram estresse, geram conflito, e a gente precisa aprender a se relacionar melhor, a gerenciar melhor, a resolver melhor os nossos conflitos. E a gente vai ver então aqui que Jesus, ele é um exemplo singular aqui, ele pode nos ensinar. Porque Jesus está imerso dentro do conflito daquela família, está ali presente, e ele vai abordar o problema aqui com calma, com respeito. Ele vai aqui falar a questão do conteúdo e da prática, né? Às vezes a gente tem nosso curso de casal, e quem fez o curso de casal vai lembrar que a gente tem a lógica do conteúdo e da forma. Porque às vezes o que você fala no que tange ao conteúdo está ok, mas a forma como você está falando está destruindo vínculo, está magoando pessoas que convivem com você. Quando a gente olha para essa questão, a gente vai fazer uma distinção do ato e da pessoa. Porque Jesus não diz para ela: Marta, você é uma estressada, você é uma qualquer, você é uma estressadinha, você é uma nervosinha. Não. Ele não quis misturar e fez a separação do que ela está vivendo do que ela é. Ela não é estressada, ela não é uma nervosinha, mas ela está estressada. E Jesus faz essa distinção justamente para preservar a integridade. Quantas vezes nos conflitos familiares, quando a gente percebeu, a gente já gerou, além do conflito, problema, porque não falamos da forma correta, porque tratamos de forma indigna, porque não fomos assertivos na forma que nos comunicamos, e Jesus mostra aqui para nós que a gente precisa falar com calma, que a gente precisa tentar fazer essa separação do ato da pessoa, que a gente precisa pensar bem do conteúdo e da forma, né? Existe aquela assim: eu sou sincero, porque eu falo tudo mesmo, falar tudo, e aí é uma máxima que diz: na verdade, sem amor é crueldade. Então a gente precisa saber e aprender como nos comunicar. E Jesus mostra aqui para nós o apoio, mostra aqui para nós a compreensão. Aqui Jesus mostra para nós que ele olha para ela e diz assim: olha, ele orienta ela a cuidar de si mesmo. Ele diz assim: Marta, cuida de você mesmo, se cuida um pouquinho mais. Porque o que Jesus está percebendo aqui que Marta precisa de um cuidado, porque mostra aqui para nós, né? Porque a máxima da família é que sempre o problema da nossa família é quem convive com a gente, né? Nunca é a gente. O problema é o cônjuge, fala que é a esposa, e fala que é o filho, fala que é o neto. O problema familiar é sempre o outro, nunca é a gente. E Jesus olha para Marta e diz: Marta, cuide de si, vai se cuidar um pouquinho. Desenvolva essa flexibilidade um pouquinho, vai cuidar. E Jesus está mostrando para nós aqui a importância da gente gerenciar conflito, da gente gerenciar estresse. Não sei se na tua, mas minha família acontece, na família de Marta, Lázaro e Maria acontece. E eu tenho certeza que Jesus pode nos ensinar a gerenciar melhor. Por quê? Porque se a gente tem um problema, a gente tem um problema. Mas se a gente tem um problema e adicionar a esse problema lamúria, reclamação, xingamento, palavras distorcidas, a gente tem dois problemas. Então fique só com o problema real. Gerencie o estresse, gerencie ali a dificuldade, o conflito, que com certeza é o melhor caminho. E último, para fechar, a última lição que a gente aprende nesse texto está no verso de número 38, 42, que fala que Jesus, verso 38, vai falar que Marta recebeu Jesus em sua casa, mas no verso 42 o próprio Jesus diz para ela: apenas uma coisa é necessária e importa. E a quinta lição que eu trago aqui para nós nesse texto, e aqui eu termino, é que a gente precisa desenvolver um senso de propósito. Por que um senso de propósito?
porque a gente precisa reconhecer a experiência de Jesus na nossa experiência cotidiana, vivenciar Jesus na nossa experiência do cotidiano. E quando a gente descobre, esse senso de propósito, a gente vive de uma forma, de uma perspectiva muito melhor. E a gente precisa então, irmãos, aprender a receber. A gente precisa então, irmãos, aprender a perceber a presença de Jesus na nossa casa. Mas Marta, apesar de receber Jesus, não tinha conseguido entender a dimensão desse propósito, porque o que acontece num dia comum na casa de Lázaro, de Marta e Maria, vai marcar a eternidade, vai marcar o dia, vai marcar a gente estar lendo esse texto, falando sobre ele, porque há uma dimensão espiritual de eternidade no teu lar, na tua casa, na tua família, na relação com seus filhos, no teu casamento. E quando a gente descobre o senso de propósito, a gente percebe que Jesus está presente no nosso cotidiano. É interessante que quando a gente fala sobre Maria, a gente vai ver que 3 versículos citam Maria, e os 3 versículos que citam Maria, todos eles, Maria está aos pés de Jesus. A impressão que dá é que Maria descobriu o senso de propósito da sua vida, que era estar aos pés de Jesus. E muitas vezes, irmãos, a gente precisa reaprender o lugar chamado Jesus na nossa experiência pessoal, na nossa experiência familiar, na nossa experiência da nossa casa. E quando a gente descobre isso, a gente descobre a vocação, a gente descobre a posição que Jesus nos chamou, a gente descobre que Jesus está conosco na nossa casa, e o nosso cotidiano, o nosso dia mais comum, se torna a coisa mais maravilhosa, porque a gente descobre o senso de propósito de Deus na nossa família. Que nessa noite você possa guardar essa palavra no teu coração, que essas lições possam contribuir para a sua vida familiar. E o mais importante, que eu oro a Deus para que você tenha, descobrir o senso de propósito de ter Jesus no teu lar. Pode ser hoje no jantar da tua casa, quando você sentar na mesa para jantar a refeição que Jesus te deu, e você olhar e dizer assim: não é só um prato de arroz, feijão, um bife ou qualquer outra coisa, mas aqui eu compartilhar da graça, da misericórdia e da presença de Jesus conosco. Talvez possa ser amanhã, quando você acordar e falar assim: nossa, mas é uma segunda-feira, e segunda-feira muitas vezes é um monstro para muitas pessoas. Mas você pode acordar e ter a dimensão de um propósito de Deus e dizer: esse é o dia que o Senhor fez, e eu vou desfrutar a presença de Jesus, porque Deus tem um propósito na minha vida, na minha casa, na minha família, e a sua segunda-feira já não será a mesma, e você não vai precisar acordar na segunda-feira com saudade do sábado, porque Deus tem coisas maravilhosas no teu lar, na tua casa, na tua família, e assim seja. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.